Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vim dar continuidade à nossa sequência didática sobre matemática financeira. Hoje vamos ver juros compostos, certo? Aqueles juros que a gente usa no nosso dia a dia nas transações bancárias, nos empréstimos, financiamentos. E aí, tá curioso para saber como funciona? Então fica aqui comigo até o final, certo? Já se inscreve no canal se você não é inscrito e dá uma curtida no vídeo se você vem gostando da produção do canal. Então vamos para nossa aula. E aí, gente, antes de vir aqui já jogar aquela fórmula de juros compostos aí na cara de vocês, o que é que eu decidi fazer? Decidi trazer aqui uma situação para que a gente consiga construir o conceito de juros compostos juntos, certo? Para que nós possamos construir também a fórmula todos juntos, tá bom? E que vocês assim consigam entender melhor a ideia por trás aí dos juros compostos. Então, trouxe aqui uma situação, vamos para a nossa leitura. Então, uma pessoa deposita 1.200 numa aplicação financeira a uma taxa de 0,5% ao mês. Se não for feita a retirada, qual será o saldo ao final de 3 meses? Então, vamos aqui primeiro extrair os dados que foi nos dado na questão. Então, o capital inicial aplicado aqui, ó, de R$ 1.200, foi dada também a taxa, certo? De 0,5%, e quando eu coloco aqui, ó, por cento, eu lembro de uma divisão por 100, e a gente já viu aqui no canal que quando divide por 100, nossa vírgula se desloca 2 casas para a esquerda, então vou ficar aqui com 0,005, e aí no tempo que foi dado de 3 meses. Última observação, taxa mensal, tempo dado em meses, mesma unidade, sem problema nenhum. Ok? E aí vamos ver o que é que acontece agora com o nosso dinheiro. Então preste atenção no seguinte, quando fazemos uma aplicação financeira, eu já disse aqui no vídeo anterior, é como se a gente emprestasse o dinheiro ao banco. E o que é que o banco faz? Ele pega nosso dinheiro, certo? Para ele fazer lá o trabalho dele e depois ao final do tempo contratado, do período contratado, ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar uma remuneração por aquele dinheiro. E essa é a remuneração que a gente chama de juros. Certo? Mas aí como é que a gente vai saber quanto é que ele vai nos remunerar, professora? Através da taxa contratada, que nesse caso aqui foi de 0,5% ao mês. Então, observe só. Ao final do primeiro mês, o que é que vai acontecer? Você tinha lá seus R$ 1.200, certo? E aí vai ser acrescido a esse valor um juro, que vai ser aqui de 0,005 de quanto? Do valor que você tinha, que é de 1.200. E aí, eu já trouxe aqui a calculadora para ajudar com essas continhas. Então, vou ficar aqui, ó, com 0,005 vezes 1.200. Isso vai dar 6, e aí eu vou somar com os 1.200 que eu já tinha. Então, ao final do primeiro mês, eu vou ter aí R$ 1.206. E aí, o que acontece? Vou agora para o meu segundo mês. Então, ao final do segundo mês, preste atenção que aqui é onde está a grande diferença entre os juros simples e os juros compostos. Porque se fosse a juros simples, o que ia acontecer? O meu juro ia incidir em cima do valor do capital inicial, que seria sempre o meu 1.200. Mas aqui, como eu estou falando de juros compostos, certo? Então, nos juros compostos, os juros vai ser em cima de quê? Do valor do exercício anterior, ou seja, do valor do mês anterior. Então, eu vou agora, é como se eu tivesse incorporado esses 1.206, eu já tenho 1.206, e a esse valor, eu vou aqui acrescentar o juro, que no caso aqui foi de 0,005, de quanto? Do valor que eu tinha, que era 1.206. E aí, vamos ver isso aqui na calculadora. Então, já tenho aqui 1.206, vou fazer vezes 0,005. Então, deu esse valor aqui e vou somar com o valor que eu tinha, que é de 1.206. Então, fiquei aqui com 1.212,3. Então, 1.212,3. Ok. E aí, vamos para o terceiro mês. E aí, ao final do terceiro mês, o que acontece? Eu tinha 1.212,03 e a esse valor vai incidir uns juros. Então, de 0,005 de quanto? De 1.212,03. E aí, novamente, vamos fazer aqui na calculadora. Então, já tenho 1.202,03, vou agora multiplicar por 0,005
mais 1.212,03. Então, vai dar aproximadamente 1.218,09. Então, 1.218,09. A professora quer dizer que se eu tiver 20 meses, eu vou ter que fazer isso mês a mês? É claro que não. A gente vai construir a nossa fórmula de juros compostos, certo? Aqui no próximo slide. Então, bora lá. Agora, eu vou usar a mesma situação, só que a gente não vai fazer a conta. A gente agora vai pensar no que a gente vinha fazendo para poder construir a fórmula. Então, olha só. Ao final do primeiro mês, o que é que aconteceu? Eu tinha aí os 1.200 mais 0,005 de quanto? De 1.200. E aí, sem fazer as contas, observe o seguinte, que eu tenho 1.200 na primeira e na segunda parcela. Então, isso aqui vou colocar agora em evidência. Vai ficar 1.200, que multiplica 1 mais 0,005. Ah, professora, por que ficou 1 aqui? Porque quando eu fizer a propriedade distributiva, eu tenho que voltar para o que eu tinha anteriormente. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 1.200 vezes 1. Esse 1 aqui não aparece, por quê? Porque como é vezes 1, ele vai ser o próprio 1.200. E aí, bora lá. Eu vou ficar aqui com 1.200 vezes 1,005. E aí, ao final do segundo mês, o que é que vai acontecer? Eu vou ter meu 1.200 vezes 1,005, que é o capital que eu tinha, certo? Mais o quê? Mais um juro de 0,005 em cima do valor que eu tinha, que no caso aqui é 1.200 vezes 1,005. E aí, presta atenção, ó, que esse valor aqui, ó, é o valor que eu tinha no mês anterior, porque eu não realizei a conta. E aí, ele se repete aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar esse valor em evidência. Então, vai ficar 1.200 vezes 1,005, que multiplica o quê? 1 mais 0,005, certo? Porque quando eu coloquei aqui em evidência, igual ao que eu fiz anteriormente, aí vai ficar aqui o 1 mais 0,05. Então, vai ficar aqui, ó, 1.200 vezes 1,005. E agora, observe o seguinte, ó, 1 mais 0,005 vai dar 1,005. E aí, esse número vezes ele mesmo vai dar esse número ao quadrado. E aí, vamos lá para o terceiro mês. Então, ao final do terceiro mês, se você seguir aqui a ideia, certo? A mesma ideia e fizer a mesma coisa, você vai chegar no valor de 1.200 vezes 1,005 elevado ao cubo. E aí, observem que a nossa fórmula para o montante aqui de juros compostos vai ser igual. Qual é o montante que eu vou ter? Vai ser o capital que eu tinha inicialmente, ó, observa aqui, ó, o capital que eu apliquei inicialmente, vezes esse 1,005, ele veio de quê? De 1 mais a taxa que foi contratada. Então, vai ficar aqui 1 mais a taxa. E esse expoente aqui, ó, se você observar, é exatamente o nosso tempo. E aí, vamos agora aqui para a nossa fórmula, ficar de olho nela, certo? Então, se for dado o nosso capital e se for dado a nossa taxa, então observe que o montante vai ficar em função de quê? Do tempo. E como o tempo é uma incógnita que ele está no expoente, essa função aí é uma função exponencial. É aquela função que ela tem um crescimento rápido desde que se a base seja maior que 1. E a gente já estudou ela aqui também no canal. Vou deixar aqui o vídeo para vocês. Então, vamos observar aqui mais uma situação e ver o gráfico disso, como é que funciona. Então, bora lá, ó. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6.000 a taxa de 0,8% ao mês? Então, vamos lá. Começou aqui com capital inicial de 6.000, a taxa de 0,8%, ou seja, 0,008. E aí, o tempo, gente, como a taxa foi dada em meses e aqui o tempo foi de um semestre, então eu vou colocar aqui no tempo de 6 meses, certo? E aí vamos calcular o nosso montante. Então, o montante vai ser igual a 6.000
vezes 1 mais a taxa, que é de 0,008, elevado ao tempo, que aqui foi no caso de 6 meses, certo? E aí vamos fazer a continha. Montante vai ser igual a 6.000 vezes 1,008 elevado a 6. Vamos fazer uso aqui novamente da nossa calculadora. Então, tem o seguinte: 1,008 elevado a 6. Isso aqui vai dar igual a esse númerozão aí. E agora, vezes 6.000. Isso vai dar igual a 6.293,82 aproximadamente. Então, 6.293,82. Ok, professora, mas e se meu tempo, ao invés de ser 6 meses, fosse 12 meses ou depois 18 meses? Como é que esse gráfico ele ia se comportar? Então, vamos ver lá no GeoGebra. Então, aqui, galerinha, coloquei para vocês, certo? A fórmula lá que a gente tinha chegado de montante. Então, nosso Y representa o montante igual 6.000, que era o capital inicial. 1,008 é 1 mais a taxa. E o tempo aqui está representado pelo nosso valor de x. E veja que nós temos o gráfico de uma função exponencial. Ah, professora, mas não existe tempo negativo. De fato, para aquela nossa situação, o gráfico começaria a partir aqui do ponto 0 e 6.000. Como estamos colocando aqui uma função exponencial que tem o domínios reais, então ela continua aqui, certo? Vem lá desde menos infinito. E aí, observa o seguinte, né? Tá crescendo rápido. E se fosse juros simples, será que seria com essa rapidez? Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lembrar como é que seria a fórmula do montante para juros simples. Então, eu vou colocar y igual. Então, o montante seria o quê? O capital inicial que eu tinha, mais os juros. E como é que a gente calcula os juros simples? Juros simples, para quem não lembra, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, capital de 6.000 vezes a taxa, que no caso aqui seria de 0,008, vezes o tempo que aqui estamos representando por x. E aí, olha só a diferença de acúmulo de capital, tá, gente? Então, passado aí, por exemplo, 120 meses, então já dá para ver que a diferença é bem expressiva, certo? No caso aqui, que é um investimento, no caso do acúmulo de capitais, beleza? E agora vamos pensar mais um pouquinho aqui nessa outra situação, tá bom? Então, ó, Paula fez um empréstimo de 3.000 em um banco a juros de 1% ao mês. 2 meses depois, pagou 1.500 e um mês após o pagamento, liquidou o débito. Qual o valor desse último pagamento? Então, pessoal, preste atenção que o capital inicial que Paula pegou aqui emprestado foi de R$3.000. E aí, ela pagou 1.500 após 2 meses, certo? E aí, estava uma taxa de juros contratada de 1% ao mês. Então, aqui é de 0,01. E aí, o que acontece? Quando Paula foi pagar isso depois de 2 meses, a dívida dela ela tinha aumentado já. Por quê? Porque era o capital mais a taxa de juros que o banco estava cobrando para emprestar o dinheiro a ela. Então, após 2 meses, vamos ver qual era o tamanho da dívida de Paula. Então, vou colocar aqui, ó, montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. A gente lembrar mesmo da fórmula, então, montante vai ser igual a 3.000 vezes 1 mais a taxa de 0,01 elevada ao tempo aqui de 2 meses. Então, montante vai ser igual a 3.000, que multiplica 1,01 elevado ao quadrado. Então, montante vai ser igual, vamos aqui usar novamente nossa amiga calculadora. Então, 1,01 elevado ao quadrado vezes 3.000. Isso vai dar igual a 3.060,3. Bem, mas após 2 meses, ela foi e pagou 1.500.
Então, vamos calcular qual foi o saldo devedor que ela ficou. Então, ela pegou 3.060,30 e pagou 1.500. Então, ela ficou devendo aqui 1.560,30, certinho? Só que, bem, ela não pagou imediatamente isso, ela veio pagar um mês após. E aí, quando ela veio pagar um mês depois e o juro é mensal, então a gente já sabe que o valor dessa dívida novamente vai aumentar. Então, vou chamar aqui de montante 2, certo? Vai ser igual a quanto? A 1.560,30. Eu já sei aqui a taxa, que é de 1,01, e o tempo aqui foi de um mês. Então, o montante vai ser igual. Vamos lá, eu vou fazer 1.560,30 vezes 1,01. O saldo devedor dela ficou de 1.575,90 aproximadamente. Então, 1.575,90. Então, esse aqui foi o valor que ela teve que pagar para liquidar o débito dela. Tranquilo, gente? E aí, vamos para a última situação, tá? Olha só esse problema. Então, o banco oferece a seu correntista duas opções de investimento no regime de juros compostos. E aí, preste atenção, porque o banco já gosta de fazer essas coisas para pegar a gente, certo? Então, preste atenção, vamos fazer aqui equivalência de taxas. Então, na opção 1, o cliente faz uma aplicação no valor de 5.000 à taxa de 2% ao mês durante 6 meses. Na opção 2, o cliente aplica o mesmo valor durante o mesmo período, certo? No caso, 6 meses. E agora a taxa é de 12,5% ao semestre. E aí eu quero saber qual a opção mais vantajosa. Então, para a gente poder comparar, certo? Qual opção é mais vantajosa, eu vou ter que mexer com essas taxas. Eu quero saber, essa taxa mensal equivale a que taxa semestral? Para quê? Para poder fazer a comparação. E aí, bora lá. Eu já sei que para ter equivalência, eu preciso que os montantes sejam iguais, certo? Então, o montante 1 vai ter que ser igual ao meu montante 2. Então, aqui, ó, capital 1 mais a taxa, eu vou colocar aqui a minha taxa mensal, elevada ao tempo de 6 meses, vai ser igual ao meu capital 1 mais a taxa semestral no tempo de um semestre. Tranquilo? E aí o que acontece, ó? Esse capital que está multiplicando, quando passar para o outro lado dividindo, vai dar 1. E eu quero saber o quê? Eu quero saber a minha taxa mensal equivale a que taxa semestral. E a taxa mensal, vamos voltar lá, ó, era de 2%. Então, eu vou fazer aqui a substituição. Então, eu tenho 1 mais a taxa de 2%, então seria 0,02. Isso aqui elevado a 6 vai ser igual a 1 mais a minha taxa semestral. Como está elevado a 1, então vai dar ele mesmo. Então, vou ficar com 1,02 elevado a 6, e isso vai ser igual a 1 mais a taxa semestral. E aí, vamos usar a nossa calculadora. Então, tenho 1,02 elevado a 6. Isso vai ser igual a esse valor aqui. Eu vou colocar 1,1262 aproximadamente. Então, 1,1262 aproximadamente vai ser igual a 1 mais a minha taxa semestral. Então, esse 1 que está positivo está somando, é como se fosse para o outro lado negativo. Então, vai ficar 1,1262 menos 1 vai ser igual à minha taxa semestral. Ou seja, a taxa semestral é de 0,1262, que escrevendo em forma de porcentagem, então, portanto, a minha taxa semestral vai ser 12,62%. E aí, qual será a opção mais vantajosa? Vamos olhar aqui, ó. Se na minha segunda opção a taxa era de 12,5% ao semestre, e eu calculei aqui a equivalência e deu uma taxa de 12,62 ao semestre na opção 1, então é claro que a opção 1 ela era mais vantajosa, um pouco mais vantajosa
mas era mais vantajosa, tá, gente? E aí, só para encerrar, vamos ver aqui uma outra maneira de descobrir isso. Bastava o quê? Eu calcular os montantes. Então, vou calcular aqui o montante da opção 1. Eu teria o quê? Capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, meu montante 1 vai ser o capital de 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que era de 0,02, né, que é 2%, elevada ao tempo de 6 meses. Então, isso aqui vai dar 5.000 vezes 1,02 elevado a 6. Então, o montante 1 vai ser igual. Vamos aqui para a calculadora. Então, 1,02 elevado a 6, a gente já tem aqui calculado. Vou agora fazer vezes 5.000. Deu igual a 5.630,81. 5.630,81. Agora, vamos para o montante na opção 2. Então, o montante 2 vai ser igual a capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, o montante 2 vai ser o capital de 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que era de 12,5%. Então, vai dar 0,125 elevado ao tempo aqui, que é de um semestre. Então, o montante 2 vai ser igual a 5.000, que multiplica 1,125. E aí, vamos para a continha. Então, 5.000 vezes 1,125. Isso aqui deu 5.625. Então, 5.625. Então, novamente, vejam que o montante 1 foi maior do que o montante 2, ou seja, a opção 1 era mais vantajosa. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.